Dona de casa. Uhum. Caio, é possível uma pessoa estar em Cristo Jesus e ainda continuar com depressão? Claro. Eu estou com Jesus e com vocês aí todo dia. E já até terminei meu tratamento de depressão, mas os sintomas estão voltando. Mas como pode voltar se estou plena de amor em Cristo, cara? É outra confusão da religião enganando a cabeça dos crentes. É uma desgraça, rapaz. Eu lido com isso desde o meu primeiro dia pregando o Evangelho. A senhora tem que ler urgentemente o meu livro Tá Doendo, que tem lá na loja do meu site. Tá doendo. É o privilégio de simplesmente poder dizer: tá doendo, eu estou deprimido. Tem que fazer isso logo, porque a religião cria essa perversidade na cabeça dos crentes. Todo mundo é da Marvel, todo mundo que é de Jesus é da Marvel, vira super-herói. Há especialmente coisas relacionadas à mente. Os pastores e a religião dizem que não tocam, crentes não são afetáveis na mente, nem na alma, não são afetáveis na psique. Em alguns lugares não são afetáveis nem no corpo, quanto mais na alma e na mente. Mas é tudo mentira, absolutamente mentira. Crentes podem sofrer de depressão, por exemplo. Um dos caras mais crentes para mim no Velho Testamento, que eu mais admiro e respeito, a humanidade, a sensibilidade, o espírito cristão antes de Cristo, Jesus, a percepção messiânica, a vivência humilde do Evangelho antes do Evangelho ser historicamente anunciado por Jesus, é Jeremias, o profeta. E Jeremias, o profeta, seria absolutamente diagnosticado como um cara de um quadro crônico depressivo profundo. Profundo. Como tem alguns salmistas, escritores de salmos na Escritura, que são nitidamente indivíduos que viveram crises alternantes de depressividade, de melancolia aguda. Muitos deles. Alguns com razões plausíveis, psicologicamente falando, outros não. Outros simplesmente amanheceram um dia com aquele banzo e salmodiaram a sua nostalgia, o seu banzo, a sua angústia, a sua subjetividade. Então é claro, querida, que crentes podem. E você vê Jesus no Getsemane, as declarações que ele faz ali, ninguém faz declarações tão fortes quanto aquelas no contexto do Velho e do Novo Testamento. Ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Se diz que ele foi tomado por pavor, angústia, agonia. Pavor, angústia, agonia. Síndrome do pânico, desamparo. Ficou naquela angústia de fica aqui comigo, não me deixem só, por favor, chama os discípulos de novo, fiquem acordados, e ninguém ficava. Era aquela agonia, uma solidão enorme. Jesus. Aí logo chega alguém ali, um pseudo-teologuito idiotado, que pensa que essa reflexão dele é nova. Meu Deus, cansativo. Aí já começa a dizer: mas o Caio está confundindo o sofrimento vicário de Jesus com a dor pontual psicológica de um indivíduo. Jesus estava ali no Getsemane experimentando a pré-vicariedade de toda angústia humana. Bobinho, antes de eu me converter eu já sabia disso. Eu não tenho paciência para ficar falando de coisas que são bobas, claro. Mas olha Paulo, por exemplo, que não estava vivendo nenhuma crise vicária de absorção da dor humana. Só estava vivendo a dele. Abra aí. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Já abriu? Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Olha só, o que você encontra aí nesse cara aqui?
está dizendo: regozijai-vos sempre, somos mais que vencedores, nada pode nos separar do amor de Cristo. Todas essas convicções que ele tem e carrega, expressa, transbordante de amor, vitorioso. Por que ele se sabe assim? Porque para ele essa vitória não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com dor subjetiva ou com sofrência psíquica, de natureza nenhuma. Por isso é que ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Tanto sei estar humilhado como ser honrado, ter abundância, viver escassez, de tudo e de todos os polos e de todas as coisas, de todas as variáveis existenciais, eu tenho experiência da dor e da alegria. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Agora, 2 Timóteo 4, já abriu mesmo? Estou falando sério, já abriu? Vejam lá o que Paulo reclama. Em primeiro lugar, ele diz a Timóteo: olha só, tá frio pra caramba aqui, tá muito frio, e eu esqueci a minha capa em Troade, na casa de Carpo. Quando você passar por Troade, perto de Troia, quando você passar por aquela região ali da Ásia Menor, pega aquela capa grossa, quente, de pelo, que eu esqueci na casa de Carpo, porque aqui na prisão eu estou sentindo um frio enorme. Vê se em algum momento Paulo diz: não, eu vou orar para o Espírito Santo me aquecer, fazer um reteté de fogo aqui, e eu vou ficar esbraseado. Não, tá frio pra caramba, traz a minha capa porque eu tô morrendo de frio. Um crente mais do que vencedor tá morrendo de frio. Fome, sede, nudez, não é o que ele declara em outros lugares. Aí o que mais? Ele diz: olha, eu estou preso num tédio depressivo, solitário, cansado, sozinho na prisão. Vem logo, porque eu estou me sentindo solitário. Só Lucas vem aqui, só Lucas me visita, só Lucas ficou comigo, só Lucas aparece. E a minha alma está se sentindo profundamente só, carente de encontro, fraternidade, relacionamento, troca. Então vem logo. Terceiro, ele fala das decepções relacionais que ele tinha acabado de ter. Alexandre o Latoeiro causou-me grandes males. Na minha primeira defesa em público, ninguém da igreja foi até a corte, ao fórum. Ninguém se ofereceu de todos os crentes aí para serem minhas testemunhas em meu favor, para dizerem que eu não como criancinha. Ninguém botou a cara para fora, ninguém. Que Deus não leve isso em conta. Imagina a depressão que um cara que passou a vida pregando para pessoas experimenta quando vê que muitas dessas pessoas que receberam a palavra por ele, na hora que ele mais precisa, se encolhem de maneira acovardada. Isso deprime até a morte. E ele assume a dor dele nessa área. Está doendo pra caramba. O Senhor tem tido misericórdia de mim, me salvando da boca do leão, mas eu estou sozinho aqui, com tédio e mais. O tédio é tão grande que eu preciso de estímulo mental. Por isso, quando você passar pela casa de Carpo, traz não apenas a capa, mas também traz meus livros. Eu esqueci pergaminhos que eu estava lendo, literaturas que eu estava lendo. Deixei tudo lá, porque não pude trazer na viagem e não pensei que ia acabar preso aqui. Então, indo lá, pega toda a minha mini bibliotequinha que ficou na casa de Carpo, traz os meus pergaminhos para eu ter como me distrair nas leituras que eu parei e que eu estava fazendo. Ora, querido, esse é um testemunho de um ser humano que diz: olha, a graça de Deus não nos desnaturaliza, a graça de Deus não nos faz virar minerais, a graça de Deus não nos exime da necessidade de relacionamento, tratamento, companhia, vínculo, distração, ocupação mental, tudo que a vida demanda.
Então, por favor, se vocês querem ser de Jesus, vocês vão ter que desistir da doutrinação da Marvel que a religião fez na cabeça de vocês e deixou todo mundo entre a macumba e a maravilha irreal de uma ficcionalidade espiritual que jamais se tornará concreta na existência de ninguém, apenas aumentando cada vez mais a depressão, porque aí você já começa a sofrer de uma depressão pior do que a depressão. É a depressão de ser um crente que sofre de depressão, o que deprime muito mais do que apenas ter uma depressão. Uma pessoa que apenas vive com uma depressão sofre menos do que aquele que se deprime do fato de, sendo crente, estar deprimido. Deprimir-se do fato de, sendo crente, ser deprimido, torna-se uma depressão infinitamente pior do que qualquer outra forma de depressão, porque parece que Deus te largou no porão da sua solidão. Você entendeu como religião entrando, em geral, entra mal, entra rasgando, arrombando e aprofundando apenas a doença que se pretende curar? Por favor, pensem e peçam sabedoria para sofrerem menos nessa vida. VNV TV, o canal é você.